Oi gente, meu nome é Victor Vieira e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre a Congregação Cristã no Brasil, também conhecida como CCB, a primeira igreja pentecostal brasileira. Assim, antes de começar o vídeo eu gostaria de deixar claro que eu sou católico, então assim, eu não sou membro da congregação, mas eu pesquisei muito sobre ela para trazer esse vídeo para vocês. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque todo mundo aqui no canal sabe que eu me interesso muito pela arquitetura, principalmente a arquitetura religiosa, e eu acho que a congregação tem uma arquitetura bem característica e interessante de ser mostrada. Eu mostrei muito sobre ela no meu livro, né? Não só sobre ela, mas sobre todas as religiões que tem aqui em Barbacena. Já fiz um vídeo sobre o meu livro aqui no canal, depois você pode ir lá conferir. E assim, eu acho interessante eu contar um pouco da história, algumas curiosidades dela, por quê? Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, Barbacena, Minas Gerais, 0,15% da população frequentava essa igreja, segundo o censo de 2010 do IBGE, que foi o último censo. Então é uma igreja relativamente pequena. Muitas pessoas não conhecem a congregação. Tem cidades que não existe congregação cristã, enquanto que tem outras cidades que o percentual ultrapassa os 10% até mesmo os 15%. Ou seja, ela é bem grande em algumas cidades. Mas, como tem muita gente que não conhece ela, eu resolvi trazer um pouco, né, do contexto para vocês não ficarem totalmente perdidos também. E eu vou deixar aqui para vocês verem também, né, que esse percentual eu tirei do site do IBGE. Eu vou deixar para vocês verem aqui, caso vocês tenham interesse de ver o percentual da congregação cristã ou das principais denominações evangélicas ou religiões do Brasil, em qualquer município do país, vocês podem estar conferindo. Grande parte das informações que eu estou trazendo aqui para vocês eu tirei de um artigo que chama Congregação Cristã no Brasil, da Fundação ao Centenário, a trajetória de uma igreja brasileira. Então, assim, nesse artigo tem muita coisa mesmo sobre a igreja. Caso vocês tenham interesse, vocês podem, né, ver esse artigo, porque assim, eu não sou teólogo, então não vou falar sobre muito entrar na parte de doutrinas, para o vídeo não ficar muito grande, também não ficar muito complexo. Mas vocês podem estar pesquisando isso. No caso vocês tenham interesse também, vocês podem estar indo numa congregação cristã. Eu vou deixar para vocês também aqui dois sites que eles não sei se estão atualizados, mas eles basicamente têm o endereço de todas as congregações cristãs no mundo. Então, assim, você pode estar achando a congregação cristã mais perto de você e estar indo nela para você saber um pouco mais sobre a história, né? Enfim, tirar suas dúvidas ou conhecer mesmo. Agora falando um pouco sobre a história dela. Então, como eu já falei para vocês, a Congregação Cristã no Brasil é considerada a primeira igreja pentecostal do Brasil. Segundo o censo de 2010, ela tinha cerca de 2.300.000 membros no Brasil, o que representava cerca de 1,2% da população brasileira, colocando ela em terceiro lugar entre as igrejas protestantes no Brasil e em segundo lugar entre as igrejas pentecostais. Assim, embora a Congregação Cristã não se reconheça como uma igreja pentecostal, muitos autores consideram ela sociologicamente como tal, principalmente levando em conta, né, a questão dos dons, né, da ênfase do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, do falar em línguas. Então muitos autores consideram como pentecostal. E o pentecostalismo teve sua primeira onda, né, em 1910 com a Congregação Cristã no Brasil e em 1911 com a Assembleia de Deus, fundada em Belém do Pará. E depois teve a segunda onda com a Igreja do Evangelho Quadrangular em 1951, a Igreja Brasil para Cristo em 1956, a Igreja Deus e Amor em 1962, que se deu no contexto da industrialização, da mudança do campo para a cidade, né, em muitos casos. Então é considerado o pentecostalismo clássico ou pentecostalismo tradicional. E tem um terceiro período que é marcado pelas igrejas neopentecostais, principalmente no fim da década de 70 e década de 80, que abrange igrejas como Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, Mundial do Poder de Deus, Sara Nossa Terra, Internacional da Graça de Deus. Não vou ficar falando muito sobre isso, mas basicamente esse é o contexto. Assim, diferentemente de muitas denominações evangélicas, a Congregação Cristã no Brasil se mantém basicamente única, com poucas dissidências. Tem a Congregação Cristã Ministério de Jandira, né, fundada em Jandira, que depois mudou seu nome para a Congregação Cristã Apostólica. Inclusive tem uma arquitetura bem próxima da Congregação Cristã no Brasil. Mas assim, são poucas dissidências, principalmente se a gente for comparar com a Igreja Assembleia de Deus, que tem inúmeros ministérios, né, Ministério Madureira, Ministério Perusa, Ministério Missões, Ministério Bom Retiro, Ministério Santos, Ministério Ipiranga, ou a Igreja Presbiteriana, que tem Presbiteriano do Brasil, Presbiteriana Renovada, Presbiteriana Conservadora, Presbiteriana Independente, a Igreja Batista que tem da Lagoinha, né, o CBN, que é a Convenção Batista Nacional, CBB, que é a Convenção Batista Brasileira. Então a Congregação Cristã se mantém mais única mesmo, não sofreu muitas dissidências. E ela surgiu basicamente em São Paulo e no Paraná, foi se expandindo para outros estados do país e internacionalmente também. E essa expansão se deu de forma não organizada pela igreja. Quer dizer, a igreja não programou, não investiu em campanhas assim, de expansão como outras, né? Foi mais uma forma espontânea mesmo. As pessoas iam migrando para países levando sua fé. Então isso também é um diferencial.
Eu vou falar mais sobre isso na frente, vocês vão entender mais também. Agora, finalmente, falando sobre a fundação da Congregação Cristã no Brasil, ela está intimamente ligada a Luiz Francesco. Eu vou falar os nomes errados, então vocês, por favor, relevem. A primeira década do século XX nos Estados Unidos foi marcada por grande fervor religioso, grande avivamento. Ali, Parham fala que o falar em línguas é um dos sinais do batismo com o Espírito Santo. E um dos seus discípulos, William Seymour, teve grande papel no reavivamento do Rio Azusa, um evento que atraiu milhares de pessoas não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro para lá. E uma das pessoas atraídas foi William Durham, um pastor que depois teve contato com Luiz Francesco e com Daniel Berg. Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus no Brasil. Agora, falando sobre Luiz Francesco, ele nasceu em 1866 na Itália. Ele era o católico nominal, quer dizer, católico não praticante. E a Itália estava passando por muitos problemas, né? Então, em 1890, ele se mudou para Chicago, uma já colônia italiana, e lá ele se converte ao protestantismo. Em 1907 ele conhece William Durham e tem as suas primeiras experiências com o pentecostalismo. Ele mesmo recebe o dom de línguas, como ele mesmo próprio falou, então ele tem o primeiro contato com essas experiências pentecostais. Em 1909 ele se muda para a Argentina com um grupo de fiéis radicados lá, e em 1910 ele se muda para o Brasil, e aí que vai entrar a fundação mesmo da Congregação Cristã no Brasil. Então, assim, naquele Brasil de 1910 foi marcado por muitos imigrantes, né? Muitas pessoas estavam vindo para o Brasil. Estima-se que cerca de 3 milhões e meio de pessoas vieram para cá, sendo que cerca de 60% deles eram italianos. Muitos se radicaram nos estados do Sul e em São Paulo. E Luiz Francesco chega em São Paulo no dia 12 de março de 1910. Ele desembarca no Porto de Santos e se dirige para São Paulo, para onde ele fica por lá por 10 dias. No seu segundo dia, ele conhece um italiano chamado Vincenzo Pavani, o qual se declara ateu, né? Então, testemunho para o Luigi se declara ateu e fala que mora em Santo Antônio da Platina. Então, Luigi, ele continua, né, lá em São Paulo por um tempo, se reúne em casa, se converte algumas pessoas, e ele se vê ordenado por Deus para ir para Santo Antônio da Platina. Mas ele não sabia como, nem onde ficava essa cidade, muito menos como ele chegaria lá. E assim, naquela época as condições das estradas, de tudo, era muito mais complicado, né? Mas ele consegue dar um jeito, ele tem uma viagem conturbada, porque ele tinha problemas de saúde, ele não sabia falar português direito, né? Falava italiano. Então ele vai para lá com um guia indígena. Ele chega lá e é muito bem recebido nessa cidade, onde ele converte algumas pessoas, né? E batiza 11 e funda a primeira igreja da Congregação Cristã no Brasil, nesse tipo de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Depois ele volta para São Paulo, né, para o bairro do Brás, e começa a frequentar a igreja presbiteriana. Lá ele dá muitos testemunhos, né, fala da questão dos dons de línguas, e aí ele acaba convertendo muitas pessoas, e muitas dessas pessoas, inclusive, foram batizadas de novo por imersão. Muitos eram presbiterianos, tinham muitos católicos, muitos metodistas, muitos batistas. Ele funda a primeira igreja lá no bairro do Brás, na rua Uruguaiana, e assim, foi necessário que eles arrumassem um nome para a igreja, porque pelas questões jurídicas mesmo, né? Antigamente a igreja não tinha uma denominação oficial, ela era conhecida como adunanza ou radunanza, que são palavras italianas para reunião e congregação, respectivamente. A igreja também era chamada de Igreja dos Glória, devido às práticas pentecostais, e Igreja dos Italianos, porque a maioria das pessoas que frequentavam lá eram italianos, né? Pela própria questão da língua, que o Luiz Francisco falava italiano, então era conhecido como a Igreja dos Italianos. Esses bairros que ele funda as primeiras igrejas, como o bairro do Brás, São Paulo, eram bairros com muitos operários, principalmente italianos. Então era muito comum naquela época falar italiano, ouvir italiano nas ruas, né? Então ele funda a igreja e eles adotam oficialmente em 1966 o nome como Congregação Cristã do Brasil, sendo que esse nome foi mudado apenas em 1962 para a Congregação Cristã no Brasil, que é o nome oficial dela hoje. A igreja tem seus princípios fundamentados em 12 doutrinas estabelecidas na cidade de Niagara Falls, nos Estados Unidos, numa convenção da igreja, em 1927. Então a igreja vai se expandindo, né? Ela começa em São Paulo, né? Principalmente nos bairros operários, depois ela vai se expandindo também para o interior, e eu vou falar mais posteriormente sobre a expansão da igreja, né? E assim, no começo, como eu falei, eles rezavam em italiano, né? O inário deles, eu não vou me atrever a falar o nome desse inário aqui, porque eu não vou saber falar mesmo, mas era composto por 329 hinos, todos em italiano.
Depois, em 1932, eles adotam um hino bilíngue e em 1934 eles já adotam um hinário inteiramente em português. E assim, naquela época também, né, devido à Segunda Guerra Mundial, foi proibido falar, o idioma oficial tinha que ser adotado, né, o idioma brasileiro, português. Os idiomas principalmente relacionados ao eixo, né, que era Alemanha, Itália e Japão, não podiam ser adotados. Então, assim, a igreja meio que já estava se preparando para isso. Não foi um choque tão grande quanto com outras igrejas, como a igreja luterana, por exemplo, ela teve que se adaptar mais a essa questão. Mas aos poucos a igreja foi se diversificando multiculturalmente, né? Foram casando com espanhóis, com portugueses, com brasileiros, então foi uma igreja multicultural. Com o passar dos anos, ela não chegou a ser uma igreja apenas italiana. Mas ainda assim, até a década de 1960, era muito comum escutar nas igrejas palavras em italiano. E assim, Francesco residiu nos Estados Unidos, não no Brasil. Mas ele fez, no período de 1910 a 1948, um total de 10 viagens para cá, sendo que variava, né, a duração de cada uma delas. Essas viagens demonstravam sua dedicação ao crescimento do CCB. Depois de 1948, né, ele já foi ficando mais velho, então foi ficando mais difícil para ele vir para cá, mas os anciões do CCB sempre iam lá muito em contato com ele, né, muito em contato também por cartas, e eles sempre esperavam, né, ansiosos pelas orientações, conselhos e dicas do Francesco, né? E ele veio a falecer no dia 7 de setembro de 1964 em Oak Park, nos Estados Unidos. Agora, falando mais da parte organizacional, administrativa, litúrgica, costumes da congregação cristã, ela não remunera seus cargos ou funções exercidas. Uma outra característica marcante também é que é uma igreja apolítica, né? Ela não se envolve diretamente com política. Ela apenas orienta que os fiéis votem de acordo com sua consciência e rezem pelos representantes do povo. Em relação ao dízimo, não há obrigatoriedade do dízimo. Os recursos que ela obtém são por meio de doações anônimas e voluntariadas, são as chamadas coletas, e elas têm principalmente 3 funções, que são as obras de caridade, a construção e manutenção dos templos e as viagens missionárias. Em relação à construção dos templos, há uma arquitetura padronizada, que obviamente eu vou aprofundar mais sobre isso depois, que é o foco mesmo do vídeo, né? E assim como existem templos situados em áreas de melhor poder aquisitivo e outros de extrema pobreza, os recursos sempre são centralizados regionalmente e vão para as igrejas que mais necessitam. Como resultado disso, tem uma padronização arquitetônica dos templos, que eu vou aprofundar mais sobre isso depois, né, que é o tema mesmo do vídeo. Então, assim, para não ter uma diferenciação entre igrejas de bairros ricos e bairros mais pobres, eles adotam uma padronização arquitetônica. Muitas vezes as igrejas são construídas por mão de obra voluntária e por meio de mutirões também. Agora, falando mais da parte litúrgica, diferentemente de muitas igrejas pentecostais, não há cultos em locais públicos ou ao ar livre e a igreja rejeita a mídia eletrônica. Não tem um canal da congregação cristã, por exemplo. Eles preferem que o fiel vá sempre até a igreja. Eles dão ênfase nisso, que a pessoa vá presencialmente à igreja. Eles rejeitam, então, a impressão de folhetos, a mídia eletrônica. Essa é uma característica bem marcante deles. Durante os cultos, os homens e as mulheres sentam-se separadamente e as mulheres rezam com o véu. Por isso a igreja é conhecida como a igreja do véu. Elas rezam de joelhos e com o véu. O véu é obrigatório apenas para os membros das igrejas, né? Caso um visitante vá lá, normalmente elas oferecem um véu para você usar, caso você queira, mas ele não é obrigatório, apenas para os membros mesmo da igreja. Em relação às pregações, elas não são ensaiadas nem programadas com antecedência. Espera-se que você seja inspirado pelo Espírito Santo. E eles praticam batismo por imersão, sendo proibido para menores de 12 anos de idade. Então essas são algumas características, né? E é também uma igreja mais conservadora em relação a usos e costumes. O crescimento e a expansão da congregação cristã se deu principalmente devido a fatores migratórios e emigratórios. A congregação ela disponibilizou relatórios com o número de templos de 1933 até 2007. Então dá para ver a clara expansão que a congregação cristã teve. Eu vou colocar aqui para vocês uma tabela para vocês verem os principais anos. Caso vocês queiram ver mais detalhadamente, vocês vão nesse artigo que eu citei, que vai ter ano a ano. Então, em 1963, tinham 113 templos e em 2007, 17 mil, que evidencia uma clara expansão da congregação cristã. Em 1933, apenas 23 anos após a fundação da congregação, já existiam 113 templos, dos quais 82% deles estavam localizados em São Paulo e os outros 18% em cidades do Sul e Sudeste.
E essas igrejas surgiam principalmente em bairros operários de São Paulo ou então em zonas rurais, né, em cidades do interior. Já em 1950, há uma expansão da congregação cristã para os estados do norte e do nordeste, principalmente devido à migração que ocorreu, porque muitas pessoas saíram do norte e do nordeste em busca de melhores condições de vida em São Paulo e em cidades do sudeste. E nesses estados do sudeste, elas se convertiam e ao voltarem para suas terras, elas acabavam levando essa nova fé, convertendo novas pessoas nessas cidades. Então elas se convertiam aqui e acabavam propagando essa fé de maneira espontânea nessas novas cidades, o que acabava resultando em batismos, depois na abertura de salas de oração e, consequentemente, na construção de novos templos nessas cidades. Então é interessante assim, de analisar que a Assembleia de Deus, que surgiu pouco tempo depois da congregação, né, na primeira onda de pentecostalismo, ela meio que foi o inverso. Ela surgiu, né, em Belém do Pará e teve um crescimento principalmente nos estados do norte, do nordeste e depois no sudeste, enquanto que a congregação cristã surgiu no Paraná e em São Paulo e teve esse crescimento dos estados do sul e sudeste para o norte e nordeste. Depois também ela se expande para o centro-oeste, para a nova fronteira agrícola, principalmente devido à migração de paranaenses e sulistas para essas cidades. Então, assim, a congregação cristã do Brasil se faz presente em todos os estados e em muitos municípios. Como eu falei, tem aquele site que eles disponibilizam o endereço delas no Brasil e no mundo inteiro, caso vocês queiram conferir. Em relação ao crescimento dela no exterior, foi basicamente aconteceu no Brasil. Ele aconteceu de forma não programada, por meio de migrações e imigrações. Muitas vezes, quando as pessoas iam de outros países para o Brasil, né, em busca de melhores condições aqui, elas acabavam se convertendo e, ao retornarem para os seus países de origem, levavam sua fé para lá. E também aconteceu que muitas pessoas saíram do Brasil em busca de melhores condições de vida em outros países e levavam sua fé para lá também. Então, isso acabou de forma espontânea, resultando no crescimento da congregação cristã em várias partes do mundo. Ela se faz presente principalmente em países da América do Sul, né, por diversos fatores, como as fronteiras, né, porque faz divisa com quase todos os países da América do Sul fazem divisa com o Brasil, também pelas relações diplomáticas, o Brasil tem boas relações diplomáticas com esses países, pelos movimentos de imigração e imigração, né? Quer dizer, muitas pessoas vieram desses países para o Brasil e ao retornarem para lá acabavam levando sua fé, e também muitos brasileiros, principalmente com a expansão da fronteira agrícola, iam para países como Paraguai e Bolívia e levavam sua fé para lá, também resultando nesse crescimento nesses países. Obviamente, no Paraguai não vai ser congregação cristã no Brasil, vai ser congregação cristiana em Paraguai, congregação cristiana em Argentina, não congregação cristã no Brasil. Mas enfim, acho que deu para vocês entenderem isso. Eu não vou falar o crescimento dela em continente por continente, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é interessante analisar no Japão, que teve um crescimento de 360% em um determinado período, quer dizer, um crescimento bem expansivo. Caso vocês queiram ver, vocês podem consultar isso nas tabelas também que eu falei para vocês. Com essas novas pessoas lá, eles acabavam havendo a necessidade da construção de templos, né, com o passar do tempo. E muitas vezes, assim, a arquitetura desses templos, como eu falei, ela é padrão no mundo inteiro, de modo geral, mas assim, tem casos em que eles adaptavam, por exemplo, casas ou locais mesmo, né, para a congregação cristã, e tem outros casos em que eles fazem a congregação cristã do zero. Então, nesses casos, a arquitetura é bem próxima mesmo à arquitetura aqui brasileira. Então, é bem interessante de analisar isso. Agora, finalmente, né, depois de muito tempo falando, vou falar agora sobre a arquitetura, que é o tema principal mesmo do vídeo. O que acontece? A congregação cristã ela centralizou as coletas, né? O que isso resultou? Isso resulta no surgimento de congregação cristã em vários bairros, porque muitas vezes já existe uma congregação cristã em determinado bairro, por exemplo, de classe média. Então, os fiéis já têm um local, né, para o seu culto, e com esse dinheiro das coletas, eles financiam a construção de igrejas em bairros mais pobres, que muitas vezes não teriam condição por si próprio, né, pelas suas próprias coletas, da construção dos seus templos. E isso aí resulta tanto no sentimento de que cada um vai querer colaborar para garantir que o outro possa ter o mesmo direito de frequentar um templo, né? Quanto também resulta no sentimento de pertença de todos os templos são de todos. Tipo, é normal, por exemplo, alguém de determinado bairro frequentar uma outra congregação de outra localidade.
ou até mesmo de uma outra cidade, justamente por esse sentimento de pertença, dela se sentir pertencente a determinada congregação, o que é um fator, né, resultante dessa centralização das coletas. Com o passar dos anos, houve uma padronização da arquitetura dos templos. Um dos fatores, como eu já citei anteriormente, foi justamente dessa questão de não ter uma diferenciação entre bairros mais pobres e bairros de classe mais elevada. Né? Todos têm a mesma padronização. Um outro fator também é a identificação da igreja, elas se identificavam em qualquer parte do mundo, e também a questão dos custos, né? Pois eles não precisam assim, fazer novos projetos do zero, já vai ter assim, uma base para eles construírem, então isso acaba resultando numa redução de custos também. Assim, obviamente vão ter variações, né, de região para região. Isso para mim é bem visível porque eu já vivo com várias congregações cristãs. Então, por exemplo, eu vejo que na região de BH elas seguem um padrãozinho, na região de Curitiba elas seguem um outro padrão, assim. Cada congregação cristã, apesar de elas serem muito parecidas, elas têm pequenas diferenças. E eu vou mostrar isso para vocês, vai ficar bem evidente eu mostrando nos vídeos, né? Isso eu fiz bem questão de ressaltar no meu livro, que mesmo elas sendo muito parecidas, sempre tem pequenas diferenciações entre uma e outra. E obviamente vai ter adequação ao tamanho, né, da igreja, se é uma igreja grande ou se é uma igreja menor. E também ao local, por exemplo, no Amazonas tem igrejas flutuantes, né? Então sempre vai muito do terreno. Então tem muitas essas questões também, são vários fatores. Eu não vou focar tanto na parte interna, mas a parte interna ela privilegia as cores mais claras e tem o púlpito, a frase em nome do Senhor Jesus. E também uma característica bem marcante da arquitetura da congregação cristã é a entrada separada para homens e para mulheres. Então, assim, elas seguem, de modo geral, essa padronização da cor, né? Já vi congregações cristãs que não são cinzas, já vi. Já vi congregação cristã de tijolinho, mas, assim, foram 2 ou 3, assim, é bem difícil de ver uma que foge desse padrão. E também pode ter congregação cristã que tem uma entrada só, sim, eu já vi. Mas, de modo geral, elas sempre têm essa entrada separada para homens e para mulheres e segue essa padronização. Também a padronização da jardinagem. Então, assim, vou mostrar para vocês agora essa arquitetura bem padronizada dela, apesar das pequenas diferenciações. Então, agora, finalmente mostrando as igrejas, né? Essa aqui é a Congregação Cristã no Brasil Central de Barbacena. Nela a gente percebe praticamente todas as características que eu já mencionei. A gente tem aqui o jardim, temos a entrada separada para homens, né, para mulheres, as mulheres entram pela direita, os homens pela esquerda. A gente tem um grande átrio aqui na frente, né? Átrio, esse recinto de distribuição, né, de circulação de entrada, também conhecido como hall. A gente tem uma platibanda, que é essa parte aqui, que esconde o telhado, onde tem escrito o nome da igreja, Congregação Cristã no Brasil. E um frontão triangular com a parte de cima mais elevada, com a parte central mais elevada. E a gente vê aqui os arcos das janelas são plenos e o arco rebaixado e o arco das portas são rebaixados. E o acabamento dela é em ladrilho, em pastilhas. Né? Aqui a gente tem uma outra congregação que está em Barbacena. A gente percebe também o mesmo modelo, né, a mesma cor, né, um tom de cinza um pouco mais voltado para o azul, mas ainda um cinza. A gente percebe que o acabamento aqui em cima dela é em cornídea. O que é cornídea? Cornídeas são molduras salientes que arrematam a parte superior dos elementos arquitetônicos dos edifícios. A gente tem também um grande átrio aqui, que ocupa a faixa dela inteira, com o nome da igreja também na platibanda, igual da Congregação Cristã Central. Diferentemente da Congregação Cristã Central, a gente tem arcos ogivais, muito utilizados na arquitetura gótica, né, nas janelas, e as guarnições são as molduras, né, em pedra. Enquanto que o arco das duas entradas são rebaixados. E também a gente tem presença aqui, como eu falei, da entrada dos homens e das mulheres, né, com locais separados. Esse aqui é uma outra congregação cristã, aqui em Barbacena também. A gente vê o arco ogival aqui, né, presente, e ela tem um átrio bem menor que o das outras, e a entrada também é separada, né, se dá pelo átrio na lateral, né, cada uma delas. A gente tem o nome da igreja na própria parede, em vez de ficar na platibanda. A gente tem um frontão também triangular com a parte central mais elevada e o acabamento delas são em arcaturas ou bandas lombardas, que são esses elementos, essas voltinhas aqui. Eu vou comentar mais sobre. Vou fazer vídeo depois mostrando o que é um arco ogival, o que é uma arcatura, o que é uma cornise, mas aqui eu estou mais mostrando mesmo para vocês terem uma breve noção. E ela tem um barrado cerâmico. O barrado é um revestimento
da parte inferior das paredes. Ela tem um barrado em ladrilho. Aqui uma outra congregação cristã na minha cidade, ela tem uma cor assim também cinza, mas um pouco mais voltado para o azul. O arco também ogival. O ato dela, diferentemente da outra igreja, ocupa a fachada, né, da última que eu mostrei, ocupa a fachada inteira. O nome também se encontra na platibanda. A entrada é pela lateral, né, de os homens e as mulheres separados. O acabamento dela é em chapisco. Eu preciso dizer aqui em chapisco, né? E ela também tem um frontão com um ato mais elevado. E também uma espécie de cornise. E assim, é importante mencionar que Barbacena, mesmo na sede da cidade de São Paulo, temos a congregação cristã no Brasil. São esses 4 que eu mostrei. Tem ainda 2 casas de oração que são literalmente casas mesmo, né? Pequenas salas de orações que ficam em casas, então eu não vou mostrar elas porque elas não têm essa arquitetura padrão, porque não são templos construídos. E tem também na zona rural, mas a zona rural eu não coloquei, não tirei foto ainda deles. Então estou mostrando só os da cidade mesmo. Aqui a gente tem a igreja da Congregação Cristã no Brasil Central em Monte Azul, que fica no norte de Minas. A gente tem aqui também um jardim, a entrada separada para os homens e para as mulheres. A gente tem aqui a presença de um arco conopial, tanto aqui na grade quanto na entrada aqui dos homens e das mulheres. É um arco conopial. Enquanto que o arco das janelas é um arco ogival. O nome da igreja está fixado aqui na frente da igreja, né? Não, ela não tem um átrio, só tem essa parte aqui, o citrão central mais elevado. Tramo é basicamente o espaço entre dois elementos arquitetônicos verticais. Então a gente tem um tramo central aqui, né? Mais próximo da rua, o acabamento aqui em corníceas e ele é escalonado, né? Não é um frontão triangular, é um frontão meio escalonado. Aqui é a Congregação Cristã Central no Brasil, em Boa Subida, no Espírito Santo. Tem um padrão bem próximo das outras. Entrada também separada para os homens e para as mulheres. O arco delas é pleno e o frontão aqui central mais elevado. Ela também tem um átrio com platibanda com o nome da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Bem parecido com as outras que eu mostrei e a cor cinza também. E vocês estão vendo um Fusca aqui por quê? O que acontece? A maioria dessas fotos que eu coloquei aqui, eu tirei assim, quando eu estava viajando, né? Então eu estava dentro do carro e às vezes eu vejo uma congregação cristã, eu tô com a máquina ligada, eu acho bonita, eu tiro uma foto. Do mesmo jeito que eu tiro foto de casa. Mas é dentro do carro, por isso que às vezes elas estão com um sol na frente, com a claridade do sol, ou aparecendo um Fusca, ou um retrovisor do carro, ou então alguma outra coisa assim, né? Justamente por esse motivo. Todas as fotos que eu postei aqui são minhas, né? Tirando as que eu coloquei as referências, que são as fotos antigas, que não teria como eu tirar foto. Aqui é a Congregação Cristã Central de Capim Grosso, na Bahia, né? A gente já está indo para o Nordeste aqui e a gente vê uma mesma padronização arquitetônica. O arco delas também é ogival, ela tem 2 tramos aqui que são meio canelados, né? O átrio também presente aqui, né? Ocupando a fachada inteira, com o nome da igreja nele. E a entrada é separada para homens e para mulheres, a cor é a mesma. E a gente tem uma a gente tem um frontão triangular também com a parte central elevada, com acabamento em corníceas. E aqui é uma congregação cristã no Brasil, em Hidrolândia, Goiás, Centro-Oeste. A gente vê que em todas as regiões o padrão se mantém o mesmo, apesar dessas pequenas diferenças que eu mostrei, todos se de abate-olho identificam como uma congregação cristã. Aqui a gente tem entrada também separada para homens e para as mulheres. Ela não tem arco, né? A verga delas é reta, né? Quer dizer, a janela delas é completamente quadrada, não faz arco. Ela também tem aqui um frontão triangular com a parte central mais elevada, o acabamento em cornídeo. O nome da congregação cristã se faz presente na parede da igreja, né? Não, ela não tem um arco, diferentemente das outras. Ela tem um acabamento embarrado também, né? Um barrado com pastilhas cerâmicas. Então são essas igrejas que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho ainda mais fotos de congregação cristã, mas para o vídeo não ficar muito longe, né? Eu vou mostrar só essas mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Sim, eu não gosto de fazer vídeo muito demorado, mas é muita informação mesmo que eu queria mostrar para vocês. E também uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é que cada igreja evangélica, cada igreja protestante, ela tem suas peculiaridades. Muitas vezes eu vejo as pessoas falarem, tipo, como se todas as igrejas evangélicas fossem iguais. Entre a Assembleia de Deus, de ministério diferente, tem muita diferenciação de costumes, de liturgia, né, tudo. Então, assim, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é que tem, sim, diferenciações entre cada religião, cada igreja específica,
E assim, preciso mostrar muito da história, né? Esse vídeo assim, acabou que eu mostrei mais da história do que da arquitetura. Pretendo fazer um vídeo 2 onde eu analiso a arquitetura de mais congregações cristãs, né? Aí eu não vou precisar fazer essa introdução toda. Mas assim, o vídeo acabou que ficou meio grande, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a congregação cristã, né? Caso você não sabia nada sobre ela, eu acho que agora, se você acompanhar o vídeo todo, você vai saber muita coisa. E assim, se você não é inscrito no canal, peço que você curta, se inscreva, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe. E meu muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.